pessoa muito especial, a Manuela Braga, para estar com a gente hoje. E ela daqui a pouquinho está chegando aqui para bater esse papo com a gente. Todo mundo está me ouvindo? Põe um joinha aí, um ok, se está dando para ouvir legal, por favor, para eu me organizar aqui. Vamos enviar essa live para mais pessoas, convidar essas pessoas para estarem aqui com a gente. Vamos ver quem está entrando, vai dando um oi. Tô dando um oi aqui pra galera que tá entrando. Quem tá entrando vai convidando outras pessoas. Essa live é muito pertinente nesse momento de autocuidado, de quarentena, de isolamento social. E como terapeuta eu quis trazer um pouquinho da informação do Body Talk, porque no final da live a gente vai ensinar inclusive uma técnica para a gente dar uma acalmada, uma reorganizada no nosso sistema de saúde. E a ideia é criar essa corrente de solidariedade, de autocuidado para as outras pessoas estarem com a gente e diminuir um pouco essa tensão e essa angústia desse momento, né, delicado que a gente está passando, que a saúde no mundo está passando. Quem tiver dúvidas sobre o Body Talk ou depoimento, se quiser já postar aqui para a gente compartilhar com as outras pessoas, super bem-vindo. Estou mandando aqui mais uns convites para chamar todo mundo. Estou aguardando a Manu. A Manu deve estar entrando aí para a gente bater um papinho. Então, enquanto a Manu não entra, eu vou me apresentar. Eu sou Márcia Diniz, sou psicanalista, sou terapeuta Body Talk já há 2 anos, certificadas. Trabalho com terapia de escutativa, de autocuidado, faço atendimentos online e presenciais. Também dou palestra, faço treinamentos e ótimo. A Manu já mandou aqui. Deixa aí que é a convidada de hoje. Já mandei o convite para ela, tô aguardando ela aceitar, tá conectando. Oi, Manu! Oi, Márcia, tá dando pra ouvir direitinho? Tá dando pra ver ótimo, você tá me ouvindo bem? Então ótimo. Tudo certo. Eu tava aqui já conversando com o pessoal, me apresentando, só fechar a janela, começou a chover aqui. Me apresentando, falando que eu também sou terapeuta, sou psicanalista, sou terapeuta Body Talk. E a Manu, gente, foi uma das minhas primeiras terapeutas de Body Talk e por isso eu quis convidá-la para esse bate-papo aqui com a gente, para ela explicar um pouco dessa dinâmica do que é a terapia. Vou pedir que a Manu se apresente para vocês, fala um pouquinho da experiência dela também como terapeuta. Vou pedir para quem está online com a gente já ir clicando nos corações para o Instagram entregar essa live para outras pessoas, para chamar mais gente, para entender um pouquinho dessa dinâmica da terapêutica do Body Talk, para que a gente consiga estabelecer uma corrente de autocuidado e de amor entre as pessoas. Tá bom, Manu? Se apresente para nós. Bom, meu nome é Manuela Braga, eu sou de formação psicóloga, mas entrei no Body Talk ainda na graduação. O Body Talk já me chamou logo de início, pela simplicidade, ao mesmo tempo que traz muitos contextos bastante complexos, e me encantou logo de muito cedo. Sou certificada desde o ano passado, trabalho com Body Talk já tem algum tempo, já tenho uma clientela até bem estabelecida hoje em dia. E tenho experiência em trabalho, né, do Body Talk com crianças, com idosos, com adolescentes, adultos. Tenho trabalho à distância hoje em dia, que é perfeitamente possível. Enfim,
Minha trajetória, minhas áreas de interesse realmente é essa beleza do sistema de ver as coisas como bastante integradas e muito mais amplas do que a gente imagina. E o Body Talk é legal porque ele vai conectando pessoas especiais, né? Então, eu, enquanto psicanalista, eu queria conhecer outras terapias que ajudassem nos processos de psicossomatização dos meus pacientes. E o Body Talk apareceu na minha vida nesse momento. Ele se encaixou como uma luva para eu conseguir ajudar muito mais pessoas com essa terapia. E a Manu foi uma pessoa que cuidou muito de mim na época, que me apresentou muitos conceitos. E aí eu fui para certificar, fui fazer o curso depois, a gente certificou juntos. E hoje ela cuida, inclusive, de outras pessoas da minha família. Muita gratidão para Manu, porque... Eu que agradeço que você sempre abrindo portas, né? No sentido de ter passado essa vivência e continuar pregando isso para outras pessoas. Isso que é muito bacana. Então, Manu, conta pra gente um pouquinho da história do Body Talk, onde ele surgiu, né? Muitas pessoas no Brasil ainda não conhecem essa terapia. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua percepção, né, desse contexto histórico, de onde ele surgiu. Tá. Para falar sobre o Body Talk, é importante a gente falar sobre o Dr. John, que é o fundador do Body Talk. Ele é um australiano. Na época, final dos anos 90, ele já tinha andado muita coisa, já tinha estudado muita coisa. Ele é quiroprata, acupunturista, estudou cinesiologia, estudou reiki, medicina tradicional chinesa, vários conteúdos. E ele já estava bem estabelecido na carreira, na Universidade de Brisbane, quando ele foi acometido pelo Epstein-Barr. Para quem não sabe, é um vírus bastante agressivo, com bastantes dores crônicas. E na época, a terapêutica que se tinha em termos de medicina tradicional, as dores, amenizar, enfim, todos esses os sintomas, né, mais proeminentes da doença. E foi quando ele começou a utilizar todo o conhecimento que ele tinha em termos de medicina chinesa, em termos de acupuntura, de tudo que ele já tinha estudado em termos holísticos para se tratar. E em determinado momento, ele andando pela Nova Zelândia, que é ali próximo da Austrália, com uma doutora amiga dele, acabou conhecendo dos aborígenes uma pequena técnica de alguns toques no topo da cabeça. E aí ele foi começando a se encantar com aquilo, também descobriu nessas viagens que com um pouquinho de sangue na época, né, colocando em pontos específicos do corpo, isso ajudava o nosso sistema bioquímico a se reorganizar, a se reativar. E aí, a partir daí, ele foi percebendo que tinha realmente um aspecto muito amplo de integrar, né? Não só a nível físico, como emocional, como energético. E foi então que ele estruturou, no final dos anos 90, o protocolo do Body Talk, que é um protocolo em que a gente, enquanto terapeuta, tendo uma clareza mental muito clara, consegue integrar aspectos racionais e aspectos intuitivos. E nessa integração que a gente consegue, então, fazer todo um trabalho de consciência. Então, a proposta do Body Talk é uma proposta de consciência, cura pela consciência. E como que essa cura acontece, né, se a gente for pensar? Ele entende que os sintomas ou, né, alguns sinais do nosso corpo, eles contam histórias. Pouco importa pra gente diagnóstico, se você tem, sei lá, diabetes, pouco importa o nome que se dá ao rótulo. Ele tá mais preocupado com as histórias por trás daquilo tudo. E com a integração dessas histórias, a gente conseguiria, então, uma cura com ganho de consciência, de ressignificação, de ampliação de sentidos, de reintegração da comunicação natural do nosso corpo. Porque nesse sentido ele entende que a gente tem uma sabedoria de cura, que é o que a gente chama de sabedoria inata. E o mais legal é que o corpo registra, né, todas as nossas experiências de vida, desde a nossa vida intrauterina até os dias atuais. Então, tudo que a gente experiencia, né, no campo da vivência, fica registrado no nosso corpo e esses registros se revelam muitas vezes nas sessões de Body Talk, que é mágico, né, o que acontece, e por isso algumas pessoas acham que é místico, né, que o terapeuta tem uma faculdade mediúnica
E, na verdade, não. A gente tem um protocolo. Depois eu vou colocar no meus destaques, no meu perfil, a foto do protocolo. Do protocolo. Que não conhece conhecer, tá bom? Para saber do que se trata. Como se fosse um mapa, né? Igual tem um mapa de acupuntura, um mapa de reflexologia. Então, o Body Talk também tem um protocolo. E o nosso guia, né? É o guia, é quem nos conduz para poder fazer essa sessão rolar. O protocolo é ele que vai dar essa segurança dessa clareza mental, que é super importante para o terapeuta. Então, quando ele está com essa clareza bem estabelecida, equilibrado tanto o aspecto racional, que é onde a gente estuda o protocolo, decora, estuda anatomia, fisiologia, estuda vários conhecimentos, não só relacionados ao Body Talk, mas outros conhecimentos podem ser perfeitamente integrados a essa prática. Então, quando a gente tem esse lado racional bem estabelecido, o intuitivo ele vem de uma maneira mais natural. E aí é que tem um pouco essa característica mística, né? Não por ser místico, assim, de fato. Até porque essa sabedoria de cura, ela é perfeitamente natural e, mais do que natural, ela é em todos esses níveis. Por exemplo, se a gente tem um pequeno corte na pele, nosso sistema naturalmente já tem um instinto, né? A defesa mínima de, opa, tem alguma coisa acontecendo, vamos enviar uma batalha, uma equipe de ataque para ver se não tem nenhum organismo, se não tem uma infecção, para fazer o processo de cicatrização, para depois aquilo simplesmente ter passado e acabou, não tem mais nenhum corte, nenhuma marca daquele evento. E isso é de uma forma bastante natural. Sem a gente perceber, o nosso corpo naturalmente faz isso. Então eu gosto de dizer para as pessoas que o Body Talk, ele lembra pra gente que a gente tem essa sabedoria de cura, que a gente esqueceu de usar ela. Ela tá aí disponível pra gente 24 horas por dia, todos os dias das nossas vidas, e a gente só esqueceu de usar ela. Então a gente potencializa esse uso mais contínuo, num processo terapêutico mais amplo. Eu lembro que quando eu conheci o Body Talk, Manu, eu tava, assim, a minha consciência já tinha me despertado por uma outra forma de lidar com o meu corpo e com as minhas questões de saúde. Esta medicina tradicional na qual a gente está inserido, né, das caixinhas, dos diagnósticos separados, é uma medicina que já não me atingia muito, né? Essa medicina dos medicamentos alopáticos. Então, eu realmente já estava num movimento de consciência mais holístico para tentar entender toda essa sincronia do meu corpo como mente, como emoção e como fisiologia. E aí acho que o Body Talk contempla muito quem está buscando essas formas alternativas de cuidar da própria saúde, né? Eu acho que faz toda a diferença a forma que a terapêutica se dá. Então, além de ser paciente de Body Talk, hoje eu sou terapeuta de Body Talk porque eu experimentei essa vivência de cura, de autocura em mim, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, Manu, sobre princípios do Body Talk, da sabedoria inata que o corpo tem, dessa inteligência que a gente tem para se curar, para estabelecer esses processos de cura, e o quanto que está relacionado com o próprio processo homeostático do nosso corpo, né? Para a gente esclarecer um pouquinho essas bases científicas do Body Talk mesmo. Vou trazer alguns exemplos para facilitar um pouco essa conversa. O primeiro eu já trouxe anteriormente, por exemplo, quando a gente tem um pequeno corte na pele, né? Um exemplo besta, pequeno, corriqueiro, mas ele mostra muito claramente como essa sabedoria atua. E ela é natural e presente em todo ser, né? Todo ser humano. Então, por exemplo, a gente tem um pequeno corte, a gente automaticamente, só de já existir o corte de uma forma natural, a gente vai começar a olhar, ver se tem algum agente infeccioso, começa a perceber, recrutar do nosso corpo os processos naturais para limpar, desinfetar, depois facilitar o processo de cicatrização, para depois aquilo não ser mais uma questão. Isso é um exemplo clássico de homeostase e um nível bem básico, né? Assim, de que a gente estuda nas aulas de biologia ali no ensino médio e tudo mais. Então, isso é um exemplo, né, básico e tudo mais. Para além disso, o que a gente vem percebendo? Né? Existe um estudo que vai falar sobre átomos gêmeos, né? Ou átomos irmãos. Não vou lembrar exatamente qual a nomenclatura que está no estudo. Mas a ideia é que tudo está interligado. Hoje em dia, com os estudos da física quântica, da mecânica quântica, a gente percebe que existe um entrelaçamento entre os átomos a um nível bastante global.
Então, quando a gente consegue, quando a gente percebe, entende essa ideia de que está tudo interconectado a nível de energia do átomo, da forma como o campo se manifesta, faz todo sentido por que a gente pode trabalhar uma questão de uma memória de vida intrauterina, por que a gente pode equilibrar um contexto, né, de um ambiente, um fator de ambiente no momento presente, uma coisa de um ambiente de trabalho que está afetando a pessoa na vida em casa, por exemplo. Porque tudo está interconectado. Então, o que a gente muda nesse pequeno átomo pode mudar e faz sentido mudar nesses outros contextos. E o que a gente percebe justamente é isso, assim, para quebrar um pouco esse aspecto holístico não, físico, místico, mágico e tudo mais. Eu gosto de falar para as pessoas que a informação ela está disponível para todo mundo. Como se fosse uma grande nuvem de informações, igual a nuvem que a gente conhece da internet, do iCloud e tudo mais. A gente tem uma nuvem de toda a informação, de todo o histórico da humanidade. A gente acessa isso com mais facilidade à medida em que a gente vai se equilibrando e se conectando com essa consciência que vem, que a gente alimenta. Um conceito que eu gosto muito do Body Talk como terapia, Manu, é a questão de que a saúde é a forma como eu me relaciono com o meu corpo, com o meu ambiente, com as coisas que eu vivo, com os alimentos que eu como. Então, assim, a saúde, né, de um ponto de vista global, ela também está interligada com tudo que me diz respeito no meu ambiente, nas minhas relações, nas minhas formas de consciência, nas minhas crenças, né, dos meus processos inconscientes. Então, assim, o Body Talk, ele é uma terapia muito ampla, né, e que contempla muitas questões de uma dinâmica de processo terapêutico. Eu sentia falta na psicanálise às vezes eu percebia que alguns pacientes estavam um pouco travados na narrativa e com dificuldade de trazerem questões à tona, né, verbalizando essas questões. E às vezes numa sessão de Body Talk, essas questões se revelam como uma prioridade do tratamento para equilibrar esse processo de cura, porque a cura emocional, né, quando a gente está em sofrimento psíquico, a gente também entra num trabalho de cura. E o Body Talk, ele vem assim, bonitinho, respeitando, não invasivo, respeitando exatamente o tempo, né, da pessoa lidar com aqueles contextos, de conseguir trazer à tona e equilibrar. Então é muito legal, assim, eu convido realmente quem não conhece, quem nunca fez quem já fez sessão de Body Talk aqui, põe um joinha aí pra gente saber, eu e a Manu. Todo mundo lê e todo mundo já provou um pouquinho dessa cachaça, que a pessoa fala que o Body Talk é uma cachaça boa. Sim. Né? Que a gente apaixona pela terapia e pelo que ela proporciona na vida das pessoas, né? Então, quem já provou, põe aí um monte de joinha. Já tem aí um pessoal. Da Body Talk, eu comigo, com a Manu, outro terapeuta, e isso é muito legal. Gente, põe coraçãozinho aí pro Instagram, entregar a live para outras pessoas, pra gente divulgar esse conhecimento, né? Cuidar da própria saúde no nosso país é muito caro, nem todo mundo tem acesso. E o Body Talk, por sua vez, ele é uma terapia de autocuidado muito democrática, muito acessível. Então, nesse momento, tá todo mundo assim engatilhado com questão de saúde, de não saber se vai adoecer, se já está portando um vírus, se é portador de um vírus, né? Ele traz algumas técnicas muito básicas, muito simples, que até criança consegue fazer e que consegue tirar a gente desse lugar de estar assim, pensando e somatizando e produzindo doenças no nosso corpo, né? Então eu resolvi aproveitar meu isolamento social e a minha quarentena para divulgar essas informações e ajudar outras pessoas a saírem desse lugar de a gente só pensar em doença, né? Vamos pensar em cura, vamos pensar num planeta mais global, mais harmônico, né? Mais habitável para todos, mais justo. E o Body Talk, nesse sentido, ele é uma contribuição muito linda. É o nosso presente aqui para vocês hoje. É um presente bem legal, assim. Eu queria trazer dessa sua fala, Márcia, um princípio também do Body Talk, que ele traz a ideia de um tratamento bastante individualizado. Por quê? Porque a gente entende que cada ser humano é único, cada história é única. Por mais que os sintomas sejam o mesmo, por exemplo, uma dor de cabeça,
não é mais importante do que o sintoma é a história por trás dessa dor de cabeça. O que veio antes? Era um contexto de estresse no trabalho? Era um contexto de não saber lidar com alguma emoção específica? Era um contexto de que toda vez em que se falava de determinado tema, isso aparecia? Como que isso se entrelaça com outras coisas? Então, por exemplo, toda vez na hora de comer a pessoa tem dor de cabeça, o que a comida está falando desse lugar? Então, eu acho legal essa ideia do Body Talk de ser individualizado, não só por essa característica de entender cada história como única, cada sintoma como único, mas também por essa ideia de prioridades. Ou seja, a gente respeita o tempo de cada paciente, o tempo de cada cliente. A gente não pode exigir que todo mundo responda da mesma forma, porque nós somos diferentes. Mas a gente pode acompanhar e ajudar a cada tempo se manifestar da maneira mais natural possível. Não é invasivo. Não é invasivo. E não é invasivo... eu gosto de dizer que não é invasivo em termos físicos, mas é invasivo no sentido de mexer naquelas feridas que às vezes a gente não quer mexer. Mexer naquelas coisas que às vezes a gente não está pronto. E se a gente não estiver pronto, não vai aparecer como uma prioridade. Mas se começa a aparecer é porque de alguma forma a gente já está pronto para olhar para aquilo, para integrar aquilo, para reverberar aquilo de uma outra forma, numa outra frequência. Uma outra coisa que eu acho super legal, Manu, que eu observo nas minhas sessões com os meus pacientes, quando às vezes a profundidade que você já dá conta de lidar com aquela questão. Então, às vezes, a mesma questão, por exemplo, uma questão de abuso, né, que é muito comum, às vezes, aparecer, né, como contexto de sessão de Body Talk. Mas ele vai aprofundando, ele vai revelando cenas, né, contextos, pedacinhos daquela história, daquele abuso, em várias sessões, para que a pessoa vá dando conta de tornar isso um processo indolor e consciente. Então, é muito legal essa dinâmica, essa inteligência do sistema Body Talk, de ir trabalhando nas feridas de uma forma, assim, muito delicada, muito amorosa, né? Muito sensível. Não é uma terapia de ruptura, é uma terapia de integração. Então, isso é muito bonito de você ver e rolando nas suas sessões lá com seus pacientes, né? É uma terapia de acolhimento mesmo. Isso, é uma terapia de acolhimento, né? Muito, muito sensível. Manu, fala pra gente um pouquinho mais desse diferencial, porque a Manu também é psicóloga, né? Ela também estuda psicologia junguiana, ela tem outras formações como terapeuta. Mas, assim, na sua perspectiva, vamos puxar assim o peixe pro Body Talk. Qual é o diferencial para você de trabalhar com essa terapia, né? De oferecer isso como uma possibilidade de tratamento para os seus clientes, para os seus pacientes? Bom, uma das grandes questões, pelo menos vou trazer a história da psicoterapia convencional. Independente de abordagem, normalmente a psicoterapia se dá muito pelo registro da fala. Então, a gente precisa que a pessoa se expresse verbalmente sobre aquilo para a gente trabalhar aquele conteúdo. O Body Talk você não precisa de fala, a pessoa pode ficar absolutamente em silêncio a sessão inteira e ter os resultados e surtir efeito. Porque a gente integra, como a gente está trabalhando a nível de informações holográficas e tudo mais, a fala, o registro da fala ajuda, claro, mas ele não é necessário. A única coisa que é necessária, de fato, para uma sessão de Body Talk acontecer é o consentimento. O terapeuta ou o cliente ter esse consentimento de dizer eu quero receber uma sessão, ou se ele for incapaz, menor, etc., o responsável por ele, de dar esse consentimento para que aquilo aconteça. Para a gente observar o campo daquela pessoa e fazer as integrações, os vínculos, as comunicações que se fazem necessárias naquele encontro. Então, isso é um exemplo de, por exemplo, como que o Body Talk pode ajudar. Não precisa do registro da fala. Outra coisa muito legal que eu acho interessante do Body Talk e que eu trabalho bastante é com a possibilidade de tratamento à distância. Como a gente trabalha com essa informação via holográfica, eu não preciso da pessoa fisicamente na minha frente. Mesmo antes dessa situação, né, que a gente está vivendo hoje em dia, eu, por exemplo, eu tenho atualmente uma paciente que mora no Nordeste e faz sessões regularmente comigo, já atendi gente na Austrália, já atendi gente em outros países. E mesmo assim a pessoa não estava fisicamente comigo e mesmo assim o trabalho acontece, a gente percebe melhoras de cura,
a gente percebe integração de consciência, a gente percebe melhora de sintomas. Eu acho curioso porque, assim, o primeiro sintoma que a gente olha, a primeira coisa que a gente olha numa sessão de Body Talk é um ganho de bem-estar mais duradouro. As pessoas hoje em dia vivem numa situação de bastante estresse, que é uma coisa que eu acho que seria legal pra gente falar sobre o estresse, né? A diferença entre um estresse que imobiliza, que quebra a gente, que deixa a gente numa situação reativa, daquele estresse que mobiliza, que faz a gente tentar buscar alguma alternativa. Que eu acho que fala muito desse contexto que a gente está vivendo hoje. A gente, quando tá... Para falar aqui, quem tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, escreve nos comentários aqui que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Você me avisa das perguntas, porque quando eu começo a falar é difícil eu ficar lendo. Mas tudo bem, obrigada. Não, obrigada. Então, por exemplo, né, falando um pouquinho sobre o estresse. Quando a gente está trabalhando durante a sessão de Body Talk, a gente tem um estado de relaxamento que a gente trabalha muito a nível do sistema nervoso parasimpático. Ou seja, é um estado mais relaxado, mais calmo, em que a gente consegue fazer, né, todo o trabalho. E é muito comum que as pessoas hoje em dia, por conta da correria, do boom de informações e de estímulos que a gente tem que processar diariamente, por conta das escolhas que a gente faz, de estar sempre conectado, sempre correndo, sempre, enfim, essa vida muito atarefada, ela acaba levando a gente para um estilo de reação mais relacionado ao sistema nervoso simpático, ou seja, bastante reativo, de resposta de luta e fuga, respostas bastante automáticas. Então, o que acontece? Quando a gente começa a olhar para o estresse nesse sentido, o corpo vai se esgotando ao longo do tempo. E não dá conta mais desses conteúdos, né? De suportar esse tanto de carga que a gente se coloca. Na sessão de Body Talk, a gente se permite, nem que seja por alguns minutos do nosso dia, esse desacelerar. Esse momento de relaxamento e de começar a olhar para algumas coisas que a gente não estava acostumado a olhar antes. E que às vezes são importantes para a gente equilibrar, para a gente integrar. Então, existe uma diferença entre esse estresse reativo, do tipo aquele que você vai brigar com o chefe, discutir com o marido ou com a esposa, brigar com um parente, com um amigo, daquele estresse que, opa, não, isso é muito difícil, isso é complicado, mas de alguma forma eu vou dar conta. Que te adoece. Porque eu costumo dizer que tem um estresse, vamos dizer assim, que é um movimento natural do corpo de reagir às questões, né? É parte do nosso funcionamento, no sentido de automatizar alguns comportamentos, algumas atitudes. Agora, existe aquele estresse que nos paralisa, que nos adoece, que nos tira de um contexto saudável e que promove... como é que eu posso dizer? Somatizações, promove outras doenças, são gatilhos para outras doenças, né? Uhum. E o Body Talk atua exatamente também nesse equilíbrio, né? Como é que fala? De desengatilhar, de desmanchar esses nozinhos, né? Esses fios. Então, isso é bem legal. Gente, quem tem dúvida, coloca aqui que eu e a Manu vamos responder. Quem quer entregar essa live para mais pessoas, põe um coraçãozinho aí pro Instagram integrar pra gente poder oferecer mais informação de autocuidado para as pessoas. Manu, então explica pra gente assim, como é que funciona uma sessão, né? Porque a gente tá falando aqui como é que é a sessão, que pode ter sessão à distância, que tem um protocolo, mas o que rola lá na hora que a gente pega uma pessoa, um paciente, para fazer uma sessão de Body Talk? Vamos lá, então. A sessão em si, independente de ser a modalidade à distância ou presencial, ela vai ter principalmente dois momentos. Um momento de revelação da fórmula e um momento da implementação. Na revelação da fórmula, o que acontece? Como a gente percebe quais os vínculos que precisam ser integrados, quais as histórias que precisam vir à tona, o que está ali acontecendo... nesse primeiro momento, a gente tem, então, um momento em que o terapeuta vai olhar para o protocolo e vai ver quais são as prioridades, os vínculos, as histórias que estão entrelaçadas e tirar esse emaranhado que acaba acontecendo, ok? E com relação ao segundo momento, que é o momento da implementação, é quando a gente vai, então, dizer para o nosso corpo o que a gente observou, qual foi o trabalho que foi observado, e ele integrar essa informação para ser executado. E é, então, nesse momento que a gente faz, então, os famosos 3 toques, né? O tapping dos 3 cérebros.
que a gente tem o nosso cérebro racional, o nosso cérebro na cabeça, que vai trabalhar com toda essa lógica por trás das questões, de realmente racionalizar e tentar entender aquela informação. Temos o cérebro do coração, que é o nosso, né, campo mais importante, né, eu diria, pela sua bastante abrangência, pelo tamanho, em que ele vai memorizar aquela informação e principalmente vai guardar de uma maneira bastante emocional a memória daquela sessão, daquilo que foi trabalhado, levando, né, para essa integração com o ser. E por último e mais recente, descobrimos que nós também temos um cérebro nos intestinos, que é o cérebro entérico, em que nesse cérebro, eu gosto de dizer que ele trabalha de uma forma bastante instintiva, de integrar, trazer para um lugar de aterrar, de levar para um comportamento, de levar para ação prática na vida. Então, quando a gente faz esses 3 toques no final da sessão, a gente está falando para o nosso corpo, lembra essa informação, né? Aprende essa informação, lembra essa informação e leva isso para ação, essa informação, para as mudanças começarem a acontecer. Eu gosto de dizer que a sessão, para os pacientes entenderem mais ou menos como é que funciona, é como se tivesse uma poeirinha em cima da gente, que a gente está deitado, tem uma poeirinha. Quando a gente abre a sessão de Body Talk e começa a ver o que está acontecendo, a gente levanta essa poeira e olha o que está acontecendo, vê o cenário. Com a medida que os vínculos vão aparecendo, a gente vai realocando e reconectando, desembaraçando aquilo que não precisa e forma um novo desenho, que é quando a gente revela por completo a fórmula daquele momento. E na implementação é quando a gente devolve essa informação para o corpo, para ele integrar essa informação, fazendo então esses 3 toques. Alguém ali em cima perguntou a diferença de uma sessão presencial para uma sessão à distância, em termos de resultado e eficácia. Não tem diferença nenhuma. Teoricamente é a mesma coisa. A diferença é que a gente tem um predomínio do filtro da visão, né? Do sentido da visão, de ver para crer. É muito comum esse tipo de fala. A gente precisa ver acontecendo para ver que fez mudança. E não necessariamente a gente precisa disso. Mais importante do que ver é estar consciente e presente sobre aquela informação que é trabalhada. Então, a sessão à distância, só para quem aí talvez ficou na dúvida ou curioso, normalmente pode se dar de 2 formas, né? Tem terapeutas que gostam de fazer ao vivo, por exemplo, ligar uma videoconferência ou por ligação e conversar com a pessoa no momento em que a sessão está acontecendo. Mas tem outros terapeutas que preferem, por exemplo, vou começar a sessão agora, manda uma mensagem, enfim, faz a sessão, grava um áudio e envia para a pessoa o que foi equilibrado, o que foi trabalhado. O que é importante da sessão à distância? A informação ter algum registro, que seja no áudio ou falado, para a informação ser catalisada a nível de mecânica quântica, a nível de haver essa mudança. Porque quando no presencial, né, o paciente ele sente a sessão pelo campo da visão, pelo campo da audição, pelo campo do tato, que a gente, né, toca ali no músculo dele. E quando ele está à distância, ele sente a sessão principalmente por essa percepção da audição, né? Ele se faz presente na sessão, ouvindo, escutando aquilo que o terapeuta encaminha para ele como a fórmula e como o trabalho que foi feito pela sessão. Eu já experimentei as 2, gente, dá super certo, entendeu? Eu recomendo, inclusive, ainda mais agora, em tempos de isolamento social, fique em casa. A gente faz sessão daqui e manda para vocês. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Não vamos sair daí. Alguém te fez uma pergunta aqui. Uma pessoa que já fez sessões em um estado de muito estresse pode fazer em si mesma para ajudar a equilibrar ou só com o terapeuta? A Sheila, né? Então, Sheila, seguinte, a gente tem dentro do sistema do Body Talk o que a gente chama de Body Talk Acesso, que são 5 técnicas dentro do protocolo que elas ajudam a fazer uma manutenção do nosso estado de saúde. Então, o que eu gosto de falar para os pacientes, de forma geral? A sessão de Body Talk é como se a gente estivesse fazendo aquele faxinão da nossa casa, de realmente arrastar os móveis, tirar a poeira, tirar tudo. E com o acesso é como se a gente fosse fazendo só passar aquele paninho ali para ir mantendo o estado, equilibrando, e que é super pertinente e presente, deve fazer parte da nossa rotina de autocuidado, se a gente for parar para pensar. Então, essas 5 técnicas, elas são ensinadas em cursos. Hoje em dia, não sei como é que está a agenda agora com esse novo cenário, mas a gente está estudando a possibilidade de fazer isso via online, mas são instrutores certificados e de acordo com os parâmetros da Associação Internacional de Body Talk, a IBA.
e que eles vão ensinar essas 5 técnicas para a gente manter a nossa saúde. Para além dessas 5 técnicas, tem uma que a gente tem liberação, vamos dizer assim, para ensinar para todo mundo, que no final da live de hoje a gente vai ensinar o corte. Eu acho super importante, ainda mais nesse momento que está todo mundo bastante estressado, engatilhado com muitas questões. É legal a gente ensinar para as pessoas usarem isso sem problemas. Quantas vezes quiser, tô bem, faço cortes, não tô bem, faço cortes, aconteceu uma situação, faço. Tô prestes a fazer uma prova ou ter uma reunião importante, faz um cortes. Porque ele ajuda a reequilibrar o nosso sistema como um todo. Ajuda essa sabedoria de cura a estar sempre atuando. Eu gosto de dizer que, assim, é legal a gente também mantendo autocuidado, mas às vezes a gente precisa do terapeuta porque a gente se boicota, infelizmente. E não só no Body Talk, em qualquer outro sistema. A gente tem muita autossabotagem, a gente, enfim, às vezes é difícil falar sobre as nossas feridas, então é legal ter o olhar do terapeuta para ajudar a gente nesses momentos. Mas é claro que a gente também pode e consegue fazer muito processo de saúde e de acolhimento com a gente mesmo sem a figura do terapeuta, tá? Por exemplo, eu mesma hoje tive minha sessão de Body Talk à distância com a Nádia. Muito obrigada, Nádia, me ajudando nesses momentos de crise. Assim como, por exemplo, a Márcia, de um tempo, já ficou comigo no Body Talk, hoje está com outros profissionais. E assim, a gente vai se cuidando e vai integrando e cada vez mais se equilibrando para também ajudar o outro. Porque terapeuta também se cuida, né, Manu? A gente Sim, tem que se cuidar, não tem como. A gente tá o tempo inteiro se cuidando, até entendendo, estando equilibrada para poder fazer um trabalho de uma forma mais neutra possível. A gente vai ensinar vocês o córtex agora. Vocês podem fazer nas crianças da casa de vocês, nos idosos principalmente. Como a Manu falou, não tem contraindicação, né? Pode ser feito a qualquer momento, seja no momento de angústia, de um pensamento mais assim estressante, seja numa questão fisiológica, numa dor de cabeça, num momento de quebra de ritmo de trabalho, às vezes dá aquela fadiga. Então, assim, o córtex é a primeira técnica que a gente aprende quando a gente está fazendo a formação, e é uma técnica primordial, assim, uma das técnicas principais, né, do fundador, porque ele ativa os 3 cérebros e manda essa informação de equilíbrio para o corpo, né? Olha, dá uma olhada, tem alguma coisa que não está funcionando bem, vamos restaurar, vamos reequilibrar, porque se a gente for perceber, ao longo do nosso dia, a gente tem vários picos, né? Picos de mais alta energia, picos de baixa. Então, a gente pode fazer cortes nesses momentos. Ou a gente está mais agitado ou mais apreensivo. Então, a gente pode lançar mão dessa técnica como um momento de... Peraí, deixa eu voltar para o meu eixo. Deixa eu fazer as coisas rolarem aqui num ritmo mais saudável. Sim. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos ensinar para a galera como é que faz uma coisa. Não, acho que tranquilo. Antes de ensinar os cortes, eu vou pedir para a Manu dizer como é que a gente encontra ela nas redes sociais ou presencialmente, tá? É que hoje a gente está recebendo a Manu aqui no meu perfil, mas ela tem o perfil dela também. Então, quem quiser experimentar, fazer sessão com ela, contratar o serviço terapêutico dela, ela está super disponível. Ela é uma ótima participante, já deu para ver, né? Se quiser também convidar ela para ir lá, levar informação. Eu queria que você deixasse seus contatos, Manu, e depois a gente ensina o córtex. Bom, hoje em dia, né, o meu Instagram é @manurbraga, tá? Lá eu estou sempre disponível. Pelo meu e-mail também, poucas pessoas entram, mas eu gosto mais de dar meu WhatsApp, porque hoje em dia as pessoas normalmente se comunicam por ali. Então, no WhatsApp, depois eu vou passar ali para vocês, para a Márcia, já vai anotando, é no 619 9586-5353. Também 9586 5353. 5353, tá bom. Também é super tranquilo de me encontrar por ali, tá? Mandem direct quem quiser e tudo mais. Gostaria também de fazer uma divulgação de várias iniciativas do pessoal do Body Talk hoje, nesse momento de crise, de oferecer sessões a preço social ou gratuitas, a depender de como estão as demandas, para ajudar a gente, enquanto sociedade, a enfrentar esse momento, né?
Atualmente a gente está participando ali do Amor e Acolhimento, se eu não me engano, né? Para esse Body Talk. Da plataforma. Essa plataforma está em construção, mas então são vários terapeutas, não só terapeutas Body Talk, e uma colega abriu uma plataforma de atendimento social online para ajudar e dar suporte às pessoas. Então, quando você, eu vou colocar aqui o site, é amoreacolhimento.wixsite.com/solidariedade. Então, se você estiver precisando de um atendimento, você vai lá e escolhe qual modalidade de atendimento que você quer e a plataforma vai linkar você com o terapeuta disponível. A gente disponibilizou os horários que a gente pode estar atendendo. E tem escutativa, tem reiki, tem body talk, tem radiestesia, tem um monte de coisa na plataforma. Tem. E aí alguns terapeutas disponibilizaram alguns horários para esse atendimento social. E aí você vai ser direcionado para um terapeuta ou de Brasília ou de qualquer outro lugar do Brasil, mas para fazer esse atendimento online e sem custo, né? Porque a ideia é que as pessoas não surtem nesse momento. A gente tem que manter a nossa higiene mental, né? A nossa capacidade de cuidar da nossa higiene mental nesse momento é o que vai assegurar que a gente tenha mais condição de saúde para passar por essa sistemática, por esse período de transição, né, que é muito novo, principalmente para quem está no Brasil. A gente não está acostumado a enfrentar uma crise de saúde como essa. Então, a gente tem que procurar fazer esse trabalho de recolhimento em si e de cuidar do nosso próprio bem-estar. A Dani está pedindo para eu colocar aqui, Manu, eu vou escrever o nome da plataforma enquanto você vai ensinando córtex para a galera, tá bom? Bom, é importante, se vocês quiserem, eu fico nesse momento de crise, fico um pouco receoso de tocar no outro, não tem problema. Se você tocar em você, também funciona. O importante é o foco mental. O que vai estar passando na sua cabeça, né, na hora que você estiver fazendo a técnica. Então é importante nesse momento você respirar profundamente, tentar desligar um pouco desse boom de informações, de TV, de celular, enfim, qualquer outro meio das pessoas ao seu redor, desligar um pouquinho disso e realmente tentar lembrar de equilíbrio, paz e tranquilidade. O córtex, ele vai pegar todos os nossos lobos cerebrais para ajudar nesse movimento de equilíbrio. Então, eu vou pedir para vocês, então, até nesse momento, se sentarem de uma maneira confortável. Normalmente é legal estar com a coluna ereta, pode ser deitado também, mas é importante a coluna estar reta, tá? Para alinhar a nossa coluna. E é sempre importante a respiração, tá? Então, a primeira posição, uma das mãos, a gente vai fazer o toque nos 3 cérebros. No nosso cérebro racional, nosso cérebro emocional, nosso cérebro interno. E a outra mão vai estar colocando nas posições dos nossos lobos cerebrais ou correspondentes. Então, eu vou só chegar aqui um pouquinho para trás para mostrar a primeira posição de mãos. Na primeira posição, vocês vão colocar um pouquinho, acima da cervical, tá? Bem embaixo aqui, onde corresponde ao nosso lobo occipital. Opa, caiu aqui. Nosso lobo occipital, tá? Nessa posição, vocês deixam a mão um pouquinho, respirando, fazem os toques no topo da cabeça, no coração, nos intestinos. Na altura do umbigo. Na altura do umbigo. Vocês podem repetir esse processo quantas vezes vocês quiserem, mas é importante pelo menos 2 ciclos respiratórios, ou seja, inspira, expira, mais uma vez. O importante nesse momento é respirar profundamente, fazer essa respiração bem expandida para levar mais oxigênio para todas as áreas cerebrais, tá bom? Então, assim, concentra e A segunda posição, vamos então para a segunda posição. Se a mão estava aqui, é só colocar um palmo acima. Para a gente olhar aqui um pouquinho para o nosso lobo. Se eu virar assim, todo mundo vê, mano? Tá vendo, tá ótimo. Respira, é importante para ajudar nesse momento. 2 ciclos respiratórios, já tá bom. Depois vai subir mais um palmo, colocando a mão no topo da cabeça. André
Ou se pode fazer cortes para quem ela não conhece, para quem a gente não conhece. Pode sim, Andréia, deve. Em situações de emergência, a gente tem essa liberação do consentimento, tá? Como é uma situação, o cortes ele não é a sessão propriamente dita. Então, é possível sim a gente mandar cortes para as pessoas, mesmo que elas não tenham esse consentimento. Porque a gente entende que é uma situação de emergência e a gente precisa dar um choque de realidade nessa sabedoria de cura para ela atuar. Então, é possível sim. Depois a gente vai colocar na frente da testa, respirando. Depois da testa, a gente vai segurar na lateral da nossa cabeça. Depois libera uma das mãos e repete os toques. Depois é só voltar para cá e trocar a mão. A gente não precisa ter vergonha de fazer cortes na frente das pessoas, tá? É um momento seu de autocuidado, de autocura. Respira, se entrega, manda consciência pro seu corpo inteiro nesse momento do cortes, né? E se você estiver fazendo cortes, por exemplo, eu tô na minha casa, mas percebi que minha mãe não tá muito legal na casa dela, eu vou dar um cortes pra ela. Entra em conexão, sabe? Assim, fala pra ela, mãe, eu vou mandar um cortes pra você ficar mais calma. E aí você se conecta pelo pensamento com a pessoa, porque a gente tem esse poder, né? Quantas vezes a gente pode dar um exemplo disso, de que a gente está aqui na nossa casa e a gente está pensando em alguém, o telefone da gente toca aquela pessoa. Porque de alguma forma essa comunicação se estabeleceu, né? Tudo está entrelaçado, como a Manu falou. Então, assim, tem um movimento legal das pessoas fazerem cura para o mundo, constelação para o mundo, cortes para o mundo. Então, assim, vamos cuidar de nós e cuidar de todos ao mesmo tempo, né? A ideia dessa live é a gente ter um momento de autocuidado mesmo, para a gente olhar, perceber e sentir esse bem-estar. Só de fazer o quê e sentir um bem-estar depois de fazer cortes? Levanta, põe a mão. Nossa! Olha, tem gente que sente sono depois de um corte, tem gente que boceja depois de um corte. Não tem problema, são manifestações perfeitamente possíveis e a gente acolhe. Não tem problema nenhum, assim. Uhum. Manu, eu queria te agradecer por essa aula, por essa doação, por essa inteligência, né, que você dividiu aqui com a gente. Deixar o convite aberto para a gente fazer outros encontros virtuais desse. Eu acho que nesse momento é importante a gente entrar em contato com outros tipos de informação, né, pra gente. Eu costumo falar para os meus pacientes, e ontem eu fiz uma live com outra colega, e assim, escolhi um jornal do dia para saber o que está acontecendo no mundo. No restante do dia, procure entrar em contato com conteúdo, com informações do que pode ser bom para você, né, de bem-estar. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem final, se despedisse das pessoas também. E gratidão. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar abrindo isso para as pessoas conhecerem, divulgar o COSTES, divulgar formas de autocuidado, independente desse momento ou não. É sempre bom a gente divulgar conhecimento. E mais um conhecimento que fala de um lugar de bastante acolhimento e de amor com a gente mesmo. Eu gosto de ter... diga. Só para não esquecer, Manu, desculpa te interromper. Quem tiver necessidade de conhecer outros terapeutas, tem o site da IBA, tá? Do Body Talk. E vocês lá têm todos os terapeutas certificados à disposição de vocês também. Continua, Manu, por favor. Então, nesse momento de crise, de desaceleração, eu gosto, venho trabalhando com os meus pacientes e comigo mesma também, entendendo que é uma oportunidade, que é um outro momento, transformando essa energia de estresse reativo e, ai meu Deus, vai acabar a comida, ai meu Deus, não tem álcool em gel, ai meu Deus, tudo, para o que eu posso fazer hoje para me tornar mais tranquila, para
respirar, para tentar manter uma rotina, para tentar me manter produtiva, me manter bem, não só fisicamente, mentalmente, energeticamente. Então, eu gosto de dizer assim, né? Independente se for o Body Talk ou qualquer outra prática integrativa ou prática convencional, não importa. Acho que o mais importante nesse momento é a gente controlar e tentar se policiar com aquilo que a gente emana, com aquilo que a gente manda para o mundo. Se a gente está mandando pânico, medo, pavor, ou se a gente está mandando oportunidade, outras formas de ver os paradigmas e as realidades que a gente está vivendo. A gente vem descobrindo que home office dá para fazer com várias coisas que a gente não sabia que dava para fazer, que está funcionando. A gente está vendo várias iniciativas de grandes empresas, inclusive, de não tentar lucrar em cima desse movimento, desse momento delicado da nossa história. A gente está olhando para como que a gente tem que olhar para as nossas relações familiares, dos amigos, como que a gente pode quebrar a distância, né, de fazer videochamada, mesmo é um momento de integração, né, Manu? Também, assim, hoje a gente tem muito mais recursos para passar por uma crise como essa do que os nossos antepassados, por exemplo, né? Os nossos antepassados tiveram que ir para a guerra armados, né, e enfrentar muitas adversidades. A gente está enfrentando isso dentro do conforto da nossa casa, então a gente é muito privilegiado ainda. Hoje eu estava comentando com meu marido que, cara, eu estou experimentando um novo universo de feminino, né, nessa quarentena, né? Porque aí eu comecei a lavar, fazer comida o tempo inteiro, cuidar da minha casa, coisa que literalmente eu não faço com tanta frequência. Pois é. Falando com a minha mãe, eu tô honrando as mulheres antepassadas que vieram antes de mim e que foram donas e provedoras dos seus lares, né? E é interessante essa experiência, porque a gente tá tão acelerada, né, no dia a dia, que a gente não percebe o valor das pequenas coisas, né? Quantas pessoas hoje estão sentindo falta de abraçar aqueles que amam, de estar perto daqueles que amam? Então eu acho que o mundo encontrou uma forma de fazer todo mundo despertar para uma nova consciência. Isso é bacana. Isso é que é legal. E a gente tentar aproveitar esse movimento, aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo, apesar de ser difícil, apesar de ser doloroso, apesar da gente ter perdas, a gente sabe disso, mas é tentar olhar com outros olhos, ter uma nova mudança de perspectiva sobre os conflitos. Então, aproveitem esses movimentos, esse momento, para olhar para si, para olhar para aquilo que é mais importante, o que é prioridade para mim hoje, o que vai me fazer bem, o que eu gosto, o que eu não gosto, para a gente tentar lidar com isso da maneira mais natural possível, menos danosa para a nossa saúde em todos os sentidos, não só físico, não só mental, não só energético. Deixa eu dar uma... Olhar tudo com carinho e com amor nesse momento. O Instagram jazinho vai derrubar nós, porque a gente só consegue ficar aqui 1 hora desse papo gostoso com vocês. A live vai ficar disponível no meu Stories por 24 horas. Então, quem entrou depois, quem pegou na metade, tiver curiosidade, quiser rever, consegue ver, vai estar disponível lá por 24 horas. Eu vou ver se eu consigo salvar para deixar disponível, de repente, no IGTV também para mais pessoas. E aí vocês podem recomendar, porque como a gente está ensinando a técnica do cóccix aqui, e aí fica esse exercício, dever de casa. Ai, não peguei, foi muito rápido. Volta lá nos minutos finais e você consegue rever de novo a técnica do cóccix para você fazer. Tem também no YouTube, no site da IBA, ensinando a técnica do cóccix com o próprio fundador, o Dr. John. Assistam, vários terapeutas de Body Talk no Brasil também estão fazendo vídeos explicando como é que é a técnica. Assistam, usem isso como um recurso para vocês nesse momento. Isso mesmo. Manu, super beijo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. E a gente com certeza marca depois outros encontros virtuais. Adorei, tô adorando, porque eu tenho uma trava de fazer vídeo. E quando é esse bate-papo real, ao vivo, eu acho mais fácil de fazer acontecer. Então, vamos explorar essas possibilidades, né? Para nos surpreender, para ajudar mais pessoas, para crescer profissionalmente. E, gente, olha... Estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Que vocês precisarem, manda um direct, manda uma mensagem, Manu deixou aí os contatos dela, vocês também já têm os meus no meu perfil. E vamos nos ajudar, vamos espalhar uma onda de amor, de autocuidado, que daqui a pouco tudo volta normal e melhor, se Deus quiser. Sim, Deus te ouça, o universo te ouça, Gaia te ouça, ou qualquer outra crença, que a gente consiga passar por isso de uma forma mais tranquila. Tá certo, É consciência. gente.
Obrigada, Manu. Eu que Obrigada. agradeço. Um abraço a todos e Beijo, boa integração aí de todo mundo. beijo.